2 horas e 43 minutos. Esse é o tempo médio que um estudante realmente estuda em um dia de 6 horas. O resto, seu cérebro não sabe a diferença. Até o final desse vídeo, você vai entender por que o tempo que você acha que estudou nunca foi o tempo que você estudou de verdade e o que isso muda na prática. 2 estudantes, mesma prova, mesmo conteúdo, mesmo nível de base. Os dois estudam em casa. Os dois têm 6 horas disponíveis por dia. A única diferença, um deles sabe quanto tempo realmente estuda, o outro acha que sabe. Depois de 30 dias, o primeiro passou para a fase seguinte do concurso. O segundo está recomeçando do zero, convicto de que precisa estudar mais. O problema não era a quantidade de horas, era que um deles estava jogando com o placar apagado. E o mais assustador, o segundo estudante provavelmente é você. Não porque você é o mais fraco, mas porque quase ninguém tem acesso ao número real. Esse número existe e ele é muito diferente do que você pensa. Em 2019, pesquisadores da Universidade de Michigan acompanharam estudantes durante semanas, medindo não o tempo que eles achavam que estudavam, mas o tempo que eles realmente estudavam. O resultado foi consistente. Estudantes superestimavam suas horas de estudo em média de 2,3 vezes. Quem achava que estudou 6 horas, estudou em média 2 horas e 36 minutos. Quem achava que estudou 4 horas, estudou em média 1 hora e 44 minutos. O padrão se repetia independente do estudante, do conteúdo, do dia da semana. Não era preguiça, era percepção distorcida. Mas por que o cérebro erra tanto nessa conta? O cérebro humano não tem um cronômetro interno preciso. O que ele tem é uma sensação de tempo, e essa sensação é completamente distorcida pelo estado de atenção. Quando você está em foco real, o tempo passa rápido. 1 hora parece meia hora. Quando você está distraído, o tempo passa devagar. 10 minutos parecem 20. O problema é que o seu cérebro não separa os dois. Ele soma tudo desde o momento em que você sentou. Ele soma tudo. Cada vez que você sai do foco e volta, o relógio interno não reseta. Ele continua contando, como se a distração não tivesse acontecido. Então, você fica 6 horas na mesa. Alterna entre foco e distração dezenas de vezes. E no final, o cérebro apresenta a conta 6 horas. Mas o conteúdo processado foi de 2 horas e 43. O cérebro não mentiu de propósito. Ele simplesmente não foi construído para fazer essa distinção. Você foi. Você provavelmente já tentou resolver isso. Pomodoro, cronômetro, planilha de horas, Notion com tracker e provavelmente parou depois de alguns dias. Não porque você é preguiçoso, porque todas essas ferramentas têm o mesmo problema. Dependem de você lembrar de apertar o botão. E quando você esquece, o número fica errado. E quando o número fica errado, você para de confiar nele. E quando você para de confiar, para de usar. Tem outro problema mais sutil. Mesmo quando você usa, o número fica só para você, numa planilha que ninguém vê, num app que ninguém acompanha, no seu bolso. Invisível para o mundo. Você construiu um placar que só você enxerga e que você mesmo esquece de atualizar. O que acontece com um placar que ninguém vê? Em 2022, um experimento dividiu estudantes em 2 grupos. Grupo 1 estudava normalmente, sem nenhum registro de tempo. O grupo 2 tinha acesso a um contador de tempo real, um número visível mostrando quanto tempo havia passado em foco ativo. Depois de 4 semanas, o grupo 2 havia aumentado suas horas reais de estudo em 34%. Não mudaram o método, não tiveram mais disciplina, só viram o número. Quando você vê o tempo real acumulando, o cérebro responde diferente. Sair do foco passa a ter um custo visível. Você vê o contador parar, voltar ao foco,
tem uma recompensa visível, você vê ele subir. A métrica não motiva, ela honestifica o ambiente. Mas ver o número sozinho tem um limite. O que acontece quando outros também veem? Nenhum atleta profissional treina sem placar. Não porque o placar motiva, mas porque sem ele o treino não tem referência. Você não sabe se melhorou, não sabe onde está travado, não sabe o que ajustar. Um nadador que treina sem cronômetro pode nadar 1000 horas e nunca saber se ficou mais rápido. Um time que joga sem placar pode dominar o campo inteiro e não saber se está ganhando. Você é o único competidor que estuda sem placar e ainda se cobra por não melhorar. Mas tem uma diferença entre o atleta e o estudante. O atleta tem um técnico vendo o placar junto. O estudante tem um número escondido numa planilha que ninguém acessa. O que muda quando o placar é visível e tem alguém além de você acompanhando? Você para de ser o único árbitro do seu próprio jogo. Quando eu juntei tudo isso, a superestimação de 2,3 vezes, o experimento de mais 34%, o placar invisível, percebi que o problema nunca foi disciplina, foi que você estava jogando um jogo sério com consequências reais, sem nenhum dado confiável sobre a sua própria performance. Toda vez que você se culpou por não render o suficiente, você estava se julgando com o número errado. Não era você, era a ausência de métrica. Não era você. As 6 horas que você achava que estudava não eram mentira. Era um melhor número que seu cérebro conseguia calcular sem dados reais. Agora você sabe que esse número existe, que ele é diferente do que você pensa e que, enquanto você não souber esse número real, vai continuar achando que o problema é você. Se esse tipo de análise faz sentido para você, esse jeito de olhar, o que está realmente por trás dos seus hábitos, se inscreve, porque semana que vem a gente vai falar sobre por que estudar menos pode te fazer aprender mais e a ciência que explica isso. Ah, se você quiser testar o ambiente que eu acabei de descrever, o link está na descrição, mas isso é para quem já decidiu que quer parar de estudar no escuro.